Paz e segurança. Acalmem-se, ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores. O que está por trás dessa mensagem que tantos ministros insistem em dar ao povo? O que está por trás de uma mensagem de alerta para o tempo do fim? Porque muitos pregadores se negam a dar a devida mensagem que Deus os deu, os confiou para dar ao povo. Muitos aqui estão vendo guerras, rumores de guerras, terremotos terríveis. Porém, muitos ainda insistem em pregar uma mensagem que vai contra a mensagem de preparo. E o que a vida no campo e tantas outras mensagens têm a ver com isso? Sejam bem-vindos ao canal Profecias Vida no Campo. E no estudo de hoje, nós vamos falar a respeito de uma mensagem chamada Paz e Segurança. Acalmem-se, é apenas o princípio das dores, ainda não é o fim. Porque muitos pregadores insistem em dar essa mensagem. E o que realmente o Espírito de Profecia diz a respeito dessa mensagem? Acalmem-se, acalmem-se. Paz e segurança, paz e segurança. O que a profecia nos alerta quanto a isso? E o que a sua vida, a sua espiritualidade, a sua salvação tem a ver com isso? É importante que você me acompanhe nesse estudo até o final, para que você compreenda. Para você, naquele grande dia, não diga, eis que não fui alertado, porque você foi. Ou se você não foi, talvez você tampou os ouvidos quando esse vídeo apareceu para você. Então é importante que você tenha compreensão dessa mensagem, porque essa mensagem é uma mensagem muito importante, pois muitas pessoas estão sendo enganadas por aquelas que elas deveriam estar sendo alertadas. A profecia nos diz que Deus colocou muitas pessoas, atalaias sobre os muros de Israel. Quem são esses atalaias? Seriam aqueles responsáveis por manter o povo alerta e em preparo. Seriam seus líderes, de certa forma, espirituais. E esse povo, e esses atalaias, deveria dar a mensagem correta. Porém, diz a palavra do Senhor que esses atalaias estão como cães mudos e que estão pregando uma mensagem contrária. Uma mensagem que diz paz, paz e segurança. Ainda não é o fim. E aqueles que estão dando a mensagem de preparo para o povo estão sendo considerados alarmistas por essas pessoas. Então, fiquem até o final, porque é importante você conhecer o que está por trás, quais são os intentos do inimigo em querer que você fique em um estado de paz e segurança, para que você não se prepare. E os textos que irei apresentar hoje são textos muito esclarecedores da profecia. Essa semana temos visto muitas coisas acontecendo, que não é novidade para ninguém, que se intensificaria até o fim. Guerras, rumores de guerras, muitas pessoas vêm me perguntar o que eu acho das guerras que estão ocorrendo, dos terremotos. E eu sempre falo, gente, tem que estudar a profecia. Quando vocês entenderem o tempo profético que estão vivendo, vocês vão entender que, como diz um irmão que costuma nos acompanhar, que estamos vivendo em tempo emprestado. Então, vocês irão entender se é o fim ou se realmente ainda é apenas o princípio das dores. E o que a profecia nos diz a respeito disso? Então, pessoal, eu separei alguns textos maravilhosos para o nosso estudo de hoje, para que você, meu irmão e minha irmã, não sejam enganados por falsos ministros que tendem e insistem em dar uma mensagem que não é a mensagem que Deus deu para que seus atalaias falassem. A profecia diz que existe um motivo por qual tais pregadores não dão o alerta correto ao povo. Pelo contrário, embalam o povo num sono da morte. Existe um motivo do qual muitos não se agradam dessa mensagem de preparo, de que já é o tempo do fim, que estamos vivendo sinais dos tempos. E aí a profecia revela o que está por detrás, por trás desses intentos, dessas pessoas que insistem em dar uma mensagem contrária ao Senhor. E a resposta que temos para essa pergunta, para essa questão, está lá no grande conflito, onde diz assim, os vigias sobre os muros de Sião deveriam ter sido os primeiros a aprender as novas do advento do Salvador. Os primeiros a alçar a voz para proclamar e achasse ele perto. Os primeiros a advertir o povo a fim de que se preparasse para a sua vinda. Entregavam-se, porém, ao comodismo, sonhando em paz, segurança
enquanto o povo dormia em seus pecados. Jesus viu a sua igreja semelhante à figueira estéril, coberta de pretensiosas folhas e, no entanto, destituída de precioso fruto. Notava-se a lerdada observância das formas da religião, enquanto faltava o espírito da verdadeira humildade, arrependimento e fé, o que unicamente poderia tornar aceitável o culto a Deus. Em vez das graças do Espírito, havia manifesto orgulho, formalismo, vanglória, egoísmo, opressão. Uma igreja apostata fechava os olhos aos sinais dos tempos. Então, quando você vê um ministro falando para você fechar seus olhos aos sinais dos tempos, você pode ter certeza que ele não está cumprindo a ordem evangélica e que essa igreja que insiste que nós não estamos vivendo os sinais dos tempos e que não é para falar dos sinais dos tempos, está numa situação de apostata. Uma pessoa que quer fechar os olhos aos sinais dos tempos, sua condição é de apostatada. A profecia que disse aqui no grande conflito. E continua a dizer: Deus não a abandonou, nem permitiu que sua fidelidade lhe faltasse. Dele, porém, afastava-se e separava-se de seu amor. Recusando-se ela a satisfazer as condições, suas promessas não foram para elas cumpridas. Né? Deus, geralmente, nós tendemos a afastar de Deus. Deus, ele nunca quer se afastar de nós. Deus está sempre ali para poder cumprir. Porém, as promessas de Deus são condicionais. Para que ele cumpra até o fim, né, as suas promessas, precisamos também fazer a nossa parte, porque as promessas de Deus são condicionais. E os sinais dos tempos é uma das mensagens para este tempo. E diz mais, a profecia nos disse que os atalaias seriam os primeiros a ter que dar essa mensagem, porém, não deram essa mensagem, não dão essa mensagem segundo a profecia, pois entregavam-se, porém, ao comodismo, sonhando com paz e segurança, né? Falam de paz e segurança quando não há paz e segurança. E a profecia diz que esses homens, né, esses falsos mestres, eles não acordarão o povo do seu sono. O povo continuará sendo embalado em seus pecados. E essa mensagem de paz e segurança será continuamente falada por eles, mas que Deus tem obreiros, mensageiros fiéis, que não são esses, né? Porém, esses obreiros darão a mensagem correta. É muito triste a gente ver a condição do mundo hoje e conhecer a profecia e ainda assim dizer para o povo que não é tempo de preparo, não é tempo de ir para o campo, não é tempo de buscar a Deus. Acalmem-se, porque o evangelho eterno primeiramente precisa ser pregado em todo mundo, para então vir um fim. Mas o que é realmente o evangelho eterno? O evangelho eterno tende a explicar a justiça de Cristo, mostrar que Cristo ainda está de braços abertos, mas que ele vai se retirar do santuário celestial. A justiça de Cristo nos mostra que ele é perdoador de pecados, mas que a graça, e por meio dele podemos também vencer os nossos pecados. O evangelho eterno também consiste em pregar a volta de Jesus e os sinais da sua vinda. Então, como que esse evangelho eterno seria pregado se os sinais do evangelho eterno, se os sinais dos tempos também faz parte do evangelho eterno e muitos dizem para não pregar? Neste tempo é tempo de falar para o povo que os sinais estão se cumprindo. E estão se cumprindo. Vocês estão vendo uma tragédia após outra e os cristãos estão falhando em suas mensagens. Estão falhando em chamar o povo e o mundo ao arrependimento. Ao contrário do que o evangelho diz, né, que era para poder levar a todo mundo essa mensagem de esperança, de arrependimento, de conversão, diz a profecia que o mundo tem entrado no cristianismo. E aqui é onde vai aparecer o verdadeiro trabalho, o verdadeiro atalaia. O verdadeiro atalaia, ele não embala pecador em pecado. O verdadeiro atalaia, ele vai dar a mensagem
a mensagem ao mundo, a mensagem de arrependimento, assim como João Batista. João Batista dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, arrependei-vos, essa é a mensagem. Também foi a mensagem de Jesus Cristo e a mensagem final que o remanescente irá dar ao mundo. Porém, muitos estão sendo infiéis ao seu ministério e pregando uma mensagem de paz e segurança, e Paulo também nos alertou a isso. Porém, a profecia diz que os verdadeiros ministros, que os verdadeiros mensageiros irão dar a mensagem correta. E eu gostaria de mostrar isso para vocês, está lá no livro Atos dos Apóstolos, que diz assim: a impiedade está alcançando um nível nunca antes atingido. E nós estamos vendo atrocidades, coisas terríveis, sacrifícios satânicos, o abuso, as famílias sendo destruídas por amor à moda, ao ganho, a saúde sendo sacrificada no altar das concupiscências do mundo, da comida do mundo. As pessoas não estão mais temendo a Deus. Então a impiedade vai chegar a um nível que nunca atingiu, né? Vai acontecer um nível de pecado nessa terra como nunca foi visto antes. E a profecia ainda diz: contudo, a impiedade tomando conta do mundo, contudo, os pastores estão clamando paz e segurança. Isso aqui está lá no livro Atos dos Apóstolos. Mas os fiéis mensageiros de Deus devem prosseguir firmemente com sua obra. Quem é que vai fazer essa obra final? São os pastores que estão clamando paz e segurança ou os fiéis mensageiros de Deus? A profecia responde. A profecia diz que os fiéis mensageiros de Deus, enquanto os pastores clamam paz e segurança, os fiéis mensageiros de Deus devem prosseguir firmemente com sua obra, revestidos com a armadura do céu. Devem avançar destemida e vitoriosamente, jamais cessando de lutar, até que cada alma ao seu alcance tenha recebido a mensagem para este tempo. Nós temos uma mensagem para este tempo, inclusive um desses sábados, né, no nosso culto aqui no nosso canal, às 10 horas da manhã, eu falei sobre a mensagem que seu dízimo deve sustentar. Se você ainda não conhece as mensagens para este tempo, eu te convido a assistir, né? Vai lá na playlist Estudos Bíblicos sobre o Dízimo e assista esse sermão que eu coloquei ali, né? Um estudo bíblico a respeito de que as mensagens para este tempo que seu dízimo deveria estar sustentando. E aqui você vai ver que essas mensagens para este tempo serão levadas pelo fiel mensageiro. E diz a profecia que enquanto alguns pastores estarão clamando paz e segurança, ainda não é o fim. Ainda não é um fim porque o evangelho ainda precisa ser pregado em toda a terra. Então acalmem-se, paz e segurança. Essas pessoas que falam que é tempo de ir para o campo, as pessoas que falam das mensagens para este tempo são extremistas, alarmistas, e isso é triste porque, pessoal, o que acontece? Os mensageiros, aqueles que têm um encargo sagrado, eles deveriam ensinar o povo a profecia, para que o povo compreendesse em qual momento profético estão vivendo, e não embalar o povo num sono da morte, clamando paz e segurança. A profecia diz que para este tempo temos uma mensagem, e o remanescente fiel, ele guarda os mandamentos, mas ele também tem o testemunho da profecia, né? O testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Então, essas pessoas deveriam ter um conhecimento profético. E muitos que foram designados para levar essa mensagem, ensinar o povo o tempo profético, preparo para a vinda do Senhor, preparo tanto espiritual quanto físico, quanto material, está no campo, por exemplo, é uma das mensagens. Tais pessoas deveriam estar ensinando e não pregando paz e segurança. Então, cuidado quando ouvirem um ministro ou outro, né, ao falar de paz e segurança, que ainda não é o tempo. Tais ministros estão dando a mensagem que Deus não os deu para dar. Eu vou ler alguns textos aqui para vocês. E vocês vão ficar, diz a profecia, confusos, né? Um fala uma coisa, outro fala outra. Enquanto homens de talentos, homens bem
instruídos, doutores da lei, diz a profecia, falam uma coisa, vem o leigo que fala outra, vem outro irmão de lá que fala outra coisa, e aí a profecia diz, em quem acreditar? Como saber em quem acreditar? Primeiro você precisa conhecer a mensagem por si mesmo. E depois a profecia diz que há um contraste entre o verdadeiro e o falso atalaia. Isso está lá no livro Primeiros Escritos, que diz assim, ó, sempre tem havido uma característica nos falsos profetas. Tomem cuidado com os falsos profetas. Para você saber quem é o verdadeiro e quem é o falso, tem uma característica. Qual é essa característica? Diz a profecia. Eles têm visões de paz. Estarão dizendo paz e segurança, quando sobre eles virá repentina destruição. Agora o verdadeiro, vamos ver o que o verdadeiro diz? O verdadeiro ousadamente reprovará o pecado e advertirá da ira vindoura. Então, se você quer saber quem é o falso profeta e quem é o verdadeiro, quem é o falso mestre e quem é o verdadeiro mestre, você não vai saber isso procurando saber se essa pessoa estudou, fez um curso de teologia. Você não vai procurar saber isso sabendo se essa pessoa tem um certificado, quantos doutorados, mestrados essa pessoa tem, né? Você precisa saber se essa pessoa está embasada na Bíblia, na palavra. E a profecia diz mais para aqueles que creem no dom profético da Ellen White, né? Que é que eu falo para aqueles que acreditam. Aqueles que não acreditam, você tem o seu livre-arbítrio, na hora certa você verá. Porém, aqueles que acreditam, a profecia diz, se você ainda acredita no testemunho, mas está perdido, sem saber quem é que está com a verdade, quem é que está com o erro, saiba que o falso mestre, o falso profeta, ele sempre vai ter uma visão de paz. Ele sempre vai estar pregando uma mensagem de paz e segurança, que ainda não é o tempo. Né? Que primeiro vai acontecer muitas coisas ainda, relaxem, ainda não é o tempo. Quando você ouvir qualquer ministro, seja ele leigo ou doutor, você saberá que aquele ali é um falso profeta. E quem é o verdadeiro profeta? Eu acabei de ler para vocês. Ele ousadamente vai reprovar o pecado e vai advertir o povo que eles precisam estar preparados para a ira vindoura, para estar de pé no dia do Senhor, para não tomar praga, gente. Para não receber praga, para não receber a devida recompensa pelos seus pecados. Estamos vivendo um tempo de graça, tempo de nos convertermos. Então é tempo de preparo. A vida no campo faz parte desse preparo. Por isso que quando você vê alguém contra a mensagem da vida no campo, saiba também que é um falso profeta. Que é alguém que clama por paz e segurança, que não quer te ver preparado. Quando vier as crises ainda piores que irão vir, e eu vou ler isso aqui para vocês. E sabe o que me deixou mais aterrorizada a respeito disso? É que a profecia nos diz que essa mensagem, essa falsa mensagem de paz e segurança será pregada nos púlpitos por supostos bons homens. Gente, vamos ver o que a profecia nos diz a respeito disso? Sobre os falsos mestres pregando paz e segurança em púlpitos? Por isso que você precisa tomar cuidado de onde você ouve a mensagem para este tempo, porque a profecia diz que não temos mais tempo a perder ouvindo fábulas. Vou deixar um texto aqui para vocês. Não temos mais tempo a desperdiçar em ouvir fábulas, mentiras e erros. O tempo é muito curto, é próximo. Por isso que é importante que você entenda o tempo profético que você está vivendo, né? Aqueles que dizem que ainda não é o tempo, paz e segurança, porque muita coisa ainda vai acontecer, deveria estar te ensinando que o início das dores começou. Quando, irmã Val, que o início das dores começou? Começou lá na Idade Média, com aquele terremoto em Lisboa. Começou lá naquele período que escureceu o sol e a lua. Quando os cristãos estavam sofrendo a verdadeira perseguição pela Babilônia. Né, a Babilônia espiritual, quando os cristãos eles foram martirizados, lá começou o princípio das dores, lá atrás, pós-igreja primitiva. Então, os princípios das dores já tem séculos aí. Então, irmã Val, em quanto tempo nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo em tempo emprestado, diz a profecia, estamos vivendo em um período que está já encerrando, estamos vivendo, a terra está cambaleante como bêbado.
diz a profecia. Estamos vivendo um período de dores de parto, e essas dores de parto irão se intensificar cada vez mais até a mulher dar luz ao menino, ou seja, até Jesus Cristo descer realmente dos céus para vir nos buscar pela segunda vez. Então, as pessoas que estão clamando paz e segurança e dizendo que ainda é o princípio das dores, deveria ter te ensinado que os princípios das dores não é agora. Os princípios das dores têm séculos que se iniciou. Os princípios das dores, segundo Daniel e Apocalipse, as profecias de Daniel e Apocalipse, cumpriu-se lá atrás, bem atrás, há séculos atrás. Então, pessoal, tomem cuidado onde vocês escutam. Parem de acreditar em pessoas simplesmente porque elas te mostram um diploma, uma credencial, uma ordenação. Comecem a buscar a salvação com temor e tremor. Parem de confiar a salvação de vocês a homens e comecem a buscar em Cristo. Então, só porque alguém falou, agora eu creio, e a profecia diz para a gente ficar esperto com essas coisas, ser prudentes, vigilantes, sagazes, contudo mansos, mas precisamos saber em que tempos estamos vivendo e quem é que realmente está no Espírito e quem fala por meio do Espírito, por meio da palavra. E a profecia diz mais que para tomarmos cuidado, né, porque os falsos mestres iriam pregar dos púlpitos. E eu vou ler isso aqui para vocês. Ellen White, ela escreve falando de Ló, né? Ela fala assim, ó, quando Ló advertiu os membros de sua família da destruição de Sodoma, eles não quiseram atender suas palavras. Primeiro aqui entrou a escolha, né? Advertidos foram, mas eles não quiseram. E ok, eles têm o livre-arbítrio para isso, certo? Irão arcar com as próprias escolhas, não cabe nem a mim nem a você. A gente ama pai, ama mãe, ama irmão, ama filho, ama esposo, esposa. Porém, cada um escolhe. E cada um arcará com as consequências das suas escolhas, né? E aqui foi o que aconteceu com Ló. Ló, diz o Patriarcas e Profetas, que ele foi avisar seus genros, que ele foi avisar os outros membros da família que Sodoma iria ser destruída. Porém, eles zombaram daquele homem e eles escolheram ficar. E eles foram destruídos juntos com Sodoma e Gomorra. Ainda assim, eles ficaram ali presos? Não. Ló saiu dali, mesmo que vagarosamente, mas saiu. E a profecia diz mais, a destruição, não quiseram atender suas palavras, mas o consideraram um entusiasta fanático. A destruição que ocorreu encontrou os desprevenidos. Assim será quando Cristo vier. Quando Cristo vier, caiu um negócio ali. Quando Cristo vier nos nossos dias, a palavra diz que, assim quando Cristo vier, agricultores, negociantes, advogados, comerciantes estarão inteiramente absortos nos seus negócios e o dia do Senhor virá sobre eles como um laço. E eu achei interessante porque a profecia diz, né, citou aqui quais são essas profissões, e ao mesmo tempo eu vou ler um outro texto que esses mesmo povo, essa mesma profissão ali, esses mesmos agentes irão estar fazendo o quê? Pregando nos púlpitos paz e segurança. Enquanto correm atrás das coisas do mundo, enquanto negligenciam a salvação, se consideram homens de Deus e estão empregando paz e segurança. Olha o que a profecia ainda nos diz, ainda lá, né, no manuscrito. Fala assim, quando pastores, agricultores, negociantes, advogados, grandes e pretensos bons homens, pretendem ainda se acham bons homens, exclamarem paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Esses bons homens ainda estarão pregando paz e segurança, absortos nos negócios do mundo, cada um correndo atrás das suas coisas, porém negligenciando a salvação e ainda pregando paz e segurança. Então, a profecia diz que enquanto esses bons homens estarão pregando paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Lucas relata as palavras de Cristo de que o dia de Deus vem como um laço.
a figura de um animal andando na selva em busca da presa, e eis que de repente ele é apanhado na disfarçada armadilha do caçador. Quem aqui mora na roça, quem aqui vem dessa raiz do campo, sabe como é que arma um laço no mato, né? Sabe como é que arma uma arapuca. Então, o bichinho tá lá desprevenido, brincando, como se não tivesse perigo, nada o laço, tchap, pega a pessoa. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Enquanto muitos estão absortos, não andam vigilantes, aí vem a terrível destruição. Ainda diz mais a profecia: quando os homens estão despreocupados, enlevados nas diversões, absortos em comprar e vender, o ladrão se aproxima com passos furtivos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Ou seja, tome cuidado com aquele que quer que você fique distraído para você ser pego como um bicho pelo laço. Né? Tomem muito cuidado. A profecia ainda diz mais que esses homens, infelizmente, não estão dando a mensagem que Deus deu para dar. E eu gostaria de ler isso aqui para vocês, que diz assim, ó: o Senhor nos mostra aqui que a mensagem a ser apresentada a seu povo pelos pastores quem ele chamou para adverti-lo não é uma mensagem de paz e segurança. Qual é a mensagem que Deus não deu para esse povo pregar? A profecia é clara, que todo pastor que foi chamado por Deus, Deus não deu essa mensagem de paz e segurança para eles. Portanto, se você vê qualquer ministro pregando paz e segurança, eis que essa não foi uma mensagem dada por Deus. Não é meramente teórica, mas prática em todo particular. O povo de Deus é representado na mensagem aos laodiceanos como em uma posição de segurança carnal. Sentem-se bem, pois se imaginam em exaustada condição de realizações espirituais. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Eu já atendi várias pessoas neste ministério, e uma das coisas que foi muito clara para mim foi isso. Muitas pessoas, né, que diferente de mim, não nasceram. Eu não nasci, né, num berço cristão ou evangélico. Mas muitas pessoas que nasceram em um berço evangélico chegaram para mim e falaram assim: mas eu estou tão bem, né, cada um com sua formação, né? Pessoas que têm as melhores formações para o mundo hoje e se sentem como abastardas, né? Estamos tão bem comparado ao mundo. Você nunca reparou? Você nunca viu como nós somos comparado ao mundo? Comparado ao mundo? O mundo é padrão para a gente, né? Olha, nos formamos nisso, naquilo, nós temos boas casas, bons carros, então nós estamos totalmente bem. Aí, aqui é onde muitos querem me pegar assim pelo pescoço, sabe? Aí é onde eu mostro, falo, a sua fala encaixa certinho lá na mensagem a Laodiceia, onde diz que estou rico, sou abastardo, mas não sabe que é um pobre, cego, nu e miserável. Alguns meditam, refletem, recebem essa mensagem com muito carinho, mas outros se sentem totalmente afrontados com essa mensagem. Mas ela precisa ser dada, né? Nós não podemos permitir que fiquemos numa segurança carnal, enquanto estão achando abastardos e a destruição está próxima. Então, pessoal, muitos estão dando uma mensagem errada e por isso que o povo está nessa situação de segurança carnal. Porque eles realmente acreditam que estão numa boa condição. Porque os verdadeiros atalaias que deveriam ensinar o povo sobre o que é o pecado, como se arrepender, os verdadeiros atalaias que era para poder mostrar ao povo sobre os sinais da vinda de Cristo, estão embalando as pessoas em seus pecados e estão dizendo paz e segurança, ainda não é o tempo. Certa vez eu vi um ministro, né, respondendo a uma pessoa que viu um alerta sobre a vida no campo. E esse ministro fala, não, ainda não é tempo, né, as guerras, os rumores de guerras, mas ainda não é tempo de ir para o campo. E essa pessoa, ela estava apavorada porque ela tinha escutado alguém falando que era tempo de ir para o campo, era tempo de preparo, né? Não de ir para o campo de qualquer forma, mas de preparo. Se for possível você ir para o campo, assim como você faz vários investimentos na cidade, planeja em fazer um mestrado, um doutorado,
montar um negócio, comprar um carro novo, construir uma casa nova, você pode planejar também a mudar de vida. Você pode buscar a bênção do Senhor e mudar o sentido da sua vida. Foi o que eu fiz com a minha, seguindo os conselhos proféticos. Você pode, ainda que talvez você não chegue 100% ideal, que é morar no campo, no que é seu, por exemplo. Eu ainda não moro no campo, no que é meu, mas eu já comecei a colocar-me a caminho daquilo que o Senhor pede. Só que cuidado ao fazer mudanças também, não faça precipitadas. Eu tenho vários outros vídeos aqui no canal, para que você não faça isso de uma forma que não seja instruída pela palavra, tá? Porque tem muita gente também que está indo para o campo sem a devida direção, sem o devido conselho, a devida instrução da palavra. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que existem pessoas que realmente são contra a mensagem. Existem pessoas que realmente estão pregando paz e segurança quando não deveríamos falar de paz e segurança. Quando deveríamos mostrar ao povo o tempo profético que estamos vivendo. Quando deveríamos mostrar ao povo qual é o meio de preparo, tanto para o caráter, quanto material para as grandes crises que há por vir. Ellen White escreve que sim, haverá um tempo de paz, como tem havido, principalmente para nós aqui. Nós hoje vivemos o maior período de liberdade religiosa, como o mundo nunca teve. Nós hoje vivemos sim um período de paz e segurança. Porém, a profecia é clara que haverá as dores de parto, haverá os sinais do tempo do fim e haverá o grande dia do Senhor. E para isso a profecia diz que nós precisamos estar preparados. E eu gostaria de ler para vocês esse texto que Ellen White escreve falando assim, está lá na Meditação Maranata, que fala assim: minha atenção foi então desviada da cena, ela falando da cena de destruição de todo mundo, mas aí teve um breve momento que a atenção dela foi desviada da cena. Parecia haver um pequeno tempo de paz. Ela fala de um pequeno tempo de paz, mas é um tempo de paz para ficar na paz carnal? Na segurança carnal? Não. Por quê? O texto responde por quê. Mais uma vez os habitantes da terra me foram apresentados, e novamente tudo se achava na maior confusão. Lutas, guerras, derramamento de sangue, justamente com a fome e a peste que imperava por toda parte. Outras nações se achavam empenhadas nesta luta e confusão. E agora é onde você deveria estar buscando se preparar, tanto espiritualmente quanto materialmente. A guerra ocasionou a fome, e ela fala que no tempo do fim, que ela via um pequeno tempo de paz e ela via uma grande guerra. E ela percebia que essa guerra ocasionaria fome. E a fome, a miséria, o derramamento de sangue deram lugar também à pestilência. A pessoa começa a ficar fraca, desnutrida, né? A fome da desnutrição, vem as pestes, né? As doenças. E a terra entra numa situação caótica. Isso aqui é profecia para o futuro, antes literalmente da vinda do Senhor. A guerra ocasionou a fome, a miséria e o derramamento de sangue deram lugar à pestilência. E então o coração dos homens desmaiou de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Ou seja, antes de tudo isso acontecer, virá fome, virá guerras, pestilências, sim. A guerra, uma coisa puxa a outra, né? Aqui quem tem acompanhado as guerras sabe que uma coisa puxa a outra. Por exemplo, uma guerra num lugar pode evitar o abastecimento tanto de petróleo quanto de comida em outros lugares. Assim vem o quê? A fome. A fome vem o quê? A fraqueza, a doença e mais guerras ainda, porque o ser humano ele entra num estado terrível. Por isso que Deus, com seu amor, com seu cuidado, com seu carinho, tem o campo para o seu povo. Deus, ele dá uma mensagem e ele dá tempo de graça para que nós possamos colocar a nossa vida de acordo com a vontade dele. Possamos fazer as coisas de acordo com as instruções dele. Então é necessário que vocês entendam o que está por vir. E tomem cuidado aquelas pessoas que dizem paz e segurança. Ellen White diz que existe um pequeno tempo de paz. Mas esse tempo de paz é para mim ficar em segurança carnal? Não. Tempo de paz é tempo de preparo. É tempo de eu estar me preparando para quando o caos vier. Quando o caos vier, eu estou preparado. Agora imagina o caos chega e você não está preparado, nem fisicamente, nem emocionalmente, nem espiritualmente para isso.
A profecia nos conta de cenas terríveis quando houve fome na terra. Em todos os momentos, tanto lá no período de Samuel, quanto nos outros períodos, onde as pessoas comiam cabeça de jumento porque não tinha mais comida, roíam couro de chinelo, igualmente no cerco de Jerusalém, um período de guerra que trouxe fome. Então nós precisamos prestar atenção e tomar muito cuidado com os falsos ministros, com os falsos profetas que clamam por paz e segurança. Mas o que me deixa muito triste é ver que Deus, em seu infinito amor e misericórdia, ainda assim a maioria do povo irá se perder. A profecia diz que a maioria irá se perder por escolha, tá? Por escolha, não porque Deus é mau, não porque Deus é ruim, mas por escolha. E essa maioria que irá se perder, infelizmente, serão pegas com os moradores do Vale de Sidim. Alguém aqui conhece a história do Vale de Sidim? É a história lá de Sodoma e Gomorra. Quando Sodoma foi ser destruída, eles negaram a graça de Deus. Eles tinham Ló ali dentro como um justo, né? Eles tinham conhecimento do Deus de Abraão, até mesmo porque Abraão pleiteou uma guerra em favor deles, né, para poder salvar Ló. Eles tinham conhecimento do Deus de Abraão, e ainda assim eles se afundaram ainda mais em seus pecados, a ponto de serem destruídos, né, por fogo e enxofre. E aí a profecia, ela nos diz que o exemplo do Vale de Sidim, lá em Sodoma e Gomorra, é o mesmo que irá ocorrer agora no final dos tempos. E eu gostaria de ler isso aqui para vocês. Como os habitantes do Vale de Sidim, o povo está sonhando com prosperidade e paz. Escapa-te por tua vida, é a advertência dos anjos de Deus. Mas outras vozes são ouvidas a dizer, não te deixes excitar. Não há motivos para sustos. Quantos pregadores vocês veem? Não escutem os alarmistas. As pessoas que pregam isso são alarmistas, não os escute. Quantas vezes você já escutou isso, né? Então, a profecia diz que enquanto a mensagem é escapa-te pela tua vida, muitos estão dizendo, não te deixes excitar. Não há motivos para você ficar assustado, não há motivos para você buscar preparo. E a profecia continua e diz mais, as multidões clamam paz e segurança, quando o céu declara que repentina destruição está para sobrevir ao transgressor. Na noite prévia à sua destruição, lá no Vale de Sidim, Sodoma, uma noite antes da destruição lá deles, olha o que a profecia diz. Entregaram-se as cidades da planície aos prazeres turbulentos. Caçoaram dos temores e avisos do mensageiro de Deus, Ló, né? Ele avisou. Mas esses escarnecedores pereceram nas chamas. Naquela mesma noite, a porta da misericórdia fechou-se para sempre aos ímpios e descuidados habitantes de Sodoma. Naquela mesma noite, a porta da graça fechou para eles, enquanto escarneciam do mensageiro de Deus. Quantos hoje talvez estejam escarnecendo dessas mensagens e está sendo o fechamento da graça para essas pessoas? E diz mais a profecia, Deus não será para sempre zombado, não será por muito tempo menosprezado. Eis que o dia do Senhor vem, horrindo com furor e ira ardente por toda a terra em assolação, e destruir os pecadores dela. Está lá em Isaías, tá? 13:9. A maioria do mundo rejeitará a misericórdia de Deus e submergir-se-á na repentina e irreparável ruína. Mas olha que Deus não é injusto, tá? Aqui é escolha. Mas aquele que atender à advertência habitará no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansará. A sua verdade será seu escudo e broquel. Para ele é a promessa, dá-lhe em abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, né? Louvado seja Deus, que seja você e eu, essas pessoas aqui, que busquem compreender o conselho de Deus, viver esse conselho para que estejamos sobre a sombra do Altíssimo, descansando debaixo das mãos do Onipotente quando essas coisas vierem a acontecer, que não sejamos pegos de surpresa como os zombadores do Vale de Sidim.
E sabe, pessoal, quem vai sentir o primeiro golpe da ira de Deus? Justamente aqueles ministros e aquela igreja que foi levantada por Deus para avisar o mundo do que iria acontecer. E isso não é a fala da Val, tá? Não queira dizer que sou eu que estou falando isso, porque eu vou mostrar o texto, porque não sou eu. Quem diz isso aqui é Ellen White, né, inspirada no Testemunhos para a Igreja, volume 5, onde ela diz aí: vemos que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Quem primeiro sentirá o golpe da ira de Deus? A igreja. A igreja, que era santuário, vamos dizer assim, será o primeiro a sentir a ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído seu depósito. Colocaram-se no ponto de vista de que não precisamos esperar milagres e as assinaladas manifestações do poder de Deus, como nos dias da antiguidade. Os tempos mudaram. Essas palavras fortaleceram-lhes a incredulidade e dizem: o Senhor não fará bem nem mal. É demasiado misericordioso para visitar seu povo com juízos. Assim, paz e segurança é o grito de pessoas que nunca mais erguerão a voz como trombeta para mostrar ao povo de Deus suas transgressões e à casa de Jacó seus pecados, né? Aqueles que deveriam estar levantando a voz para mostrar ao povo seus pecados, chamando o povo ao arrependimento, está gritando, dizendo que o Senhor mudou, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor jamais visitará o povo, seu povo em juízo, né? Mas a palavra diz que não, que esse professo povo será o primeiro a sentir o golpe da ira de Deus. A profecia ainda diz mais. Esses cães mudos, a profecia, tá, gente? Esses cães mudos que não querem ladrar, são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Adultos, jovens, crianças, todos perecerão juntos. Misericórdia, que nem eu e nem você esteja nessa condição. Manval, como é que eu faço para não participar disso, para mim não cair nessa profecia? Primeiro, meu irmão e minha irmã, você precisa aceitar Jesus verdadeiramente na sua vida, né? Aceitar a justiça de Cristo, viver pela fé e entender que fé de verdade tem obras, tá? As obras são frutos da fé. Então, aquilo que você for aprendendo em Cristo Jesus, você precisa praticar. Você precisa colocar a sua vida de acordo com a vontade de Deus e não viver para o mundo e de acordo com a vontade, os ditames e costumes do mundo. E começar a seguir as orientações e instruções deixadas por Deus para o seu povo nesses últimos dias. Tanto como um preparo espiritual, quanto para um preparo material. É preciso ter fé para poder exercer as condições bíblicas deixadas ali na palavra, para que estejamos de pé neste grande dia. E então, para você ser selado, você precisa ter o conhecimento dessas mensagens, você precisa entregar-se primeiramente a Cristo, né, de corpo e alma, diz a profecia, né, uma entrega completa, para que Ele faça a boa obra em você, porque sem Ele também não podemos fazer nada, né, sem mim nada podeis fazer. A palavra também diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Como fazer isso? Manter uma viva comunhão com Deus, ligados à videira ali, para que possamos vencer todos os pecados e assim sermos selados. Porque em Cristo podemos todas as coisas. Lembram disso? Então, e outra coisa que nós devemos fazer, ter essa comunhão próxima com Deus, porque diz a palavra que o remanescente fiel terá em suas testas escrito o nome do Pai. Pois tiveram conhecimento direto de Deus, pois tiveram comunhão direta de Deus, por isso não foram enganados, por isso não há engano em suas bocas, está lá em Apocalipse. Por quê? Porque eles buscavam verdadeiramente, porque eles se entregavam em espírito, e assim o Senhor fez a boa obra em suas vidas. E esse é o requisito para hoje. Essa entrega, essa submissão a Deus. Caso contrário, se você ainda gosta de escutar fábulas e erros, a profecia diz que não é mais tempo de escutar fábulas e erros, não temos tempo a perder.
Que o tempo que temos é para passarmos estudando a verdade presente, pois esta irá capacitar, preparar um povo para estar de pé no dia do Senhor. Então, em vez de ficar escutando falsos mestres, falsos ministros, busque saber o que é a verdade, busque 15 minutos, 1 hora, 2 horas, escutando um falso ministro, um falso mestre. Você poderia estar aprendendo direto aos pés do Salvador, lendo a sua própria Bíblia, estudando os livros proféticos que Deus deixou. E então, quando você vê um vídeo como esse, como tantos outros, você vai olhar e você vai falar: olha, o que ela está falando realmente está aqui, ó, na palavra. E não irá dizer e se entregar, até mesmo porque a profecia diz, pessoal, que aqueles que estão escutando coisas é porque gostam. As coceirinhas no ouvido gostam de escutar coisas agradáveis, mas a verdade precisa ser dita, porque o mundo precisa ser avisado. Nós precisamos ser avisados e nos preparar para o grande dia. E aqui nós estamos vendo muita coisa realmente acontecendo, são tantos terremotos, né? Esse ano mesmo já teve muita catástrofe. 2026 é um ano que realmente tem sido muito profético. 2026 é um ano que a gente viu muitas guerras, né? Muita profecia apocalíptica se cumprindo. 2026 a gente está vendo os terremotos ali, o alerta de Jesus. Esse ano nós estamos vendo aí um movimento das pessoas indo para o campo. E isso são pessoas sem placa de igreja, né? Sem placa de denominação, instituição, que estudaram a palavra, chegaram a alguns versos bíblicos e entenderam que o lugar de refúgio de Deus é o campo, que a forma que muitos cristãos se prepararam para a crise era o campo. Então tem muita gente sincera e verdadeira, né, que estão buscando colocar suas vidas em dia e estão seguindo, e como os atalaias não têm dado a mensagem certa, o próprio Espírito está instruindo e direcionando essas pessoas. Isso está na profecia. E nós precisamos cumprir a nossa obrigação de alertar o mundo, alertar os irmãos, alertar todos. E aqui fica esse convite a você. Busque entender a verdade por si mesmo. Tome muito cuidado com os falsos mestres que falam paz e segurança. Tome muito cuidado, porque geralmente diz a profecia que esses falsos mestres não são qualquer pessoa. Ou seja, são pessoas que, olhando assim, venceram, né? São pessoas dignas de realmente confiança. Mas maldito do homem que confia inteiramente no homem. A palavra diz que nós precisamos fazer da palavra nossa firme base, tá? Tomem cuidado, porque aqueles que crucificaram Jesus também eram doutores da lei, tá? A profecia fala sobre os sacerdotes, né? São quem? Os líderes religiosos. A profecia fala que homens que mataram Cristo, que condenaram Jesus, não foram apenas a classe leiga, mas também foram doutores. E aquela classe leiga estava totalmente enganada por esse povo que era bem instruído. E assim, eles fizeram o pior pecado de suas vidas, que foi matar o Filho de Deus. Então tomem cuidado naquilo que vocês acreditem, busque a verdade por si mesmos. O mesmo Espírito do Senhor, o Espírito Santo, que instruiu homens lá no passado, ele pode instruir pessoas hoje. A profecia diz que muitos hoje também serão retirados do seu cotidiano, suas atividades no dia a dia, para poder levar a mensagem que Deus deu para levar ao mundo. E se você quer sustentar essa mensagem, se você não quer mais fazer esse trabalho de sustentar erros, de levar engano, saiba que você precisa sustentar a verdadeira mensagem para este tempo. Você precisa sustentar o verdadeiro obreiro. Então, comece a estudar a palavra por si mesmos e não faça mais essa obra do inimigo. É um apelo, sabe? É um apelo a vocês. Quando vocês virem alguém clamando por paz e segurança, saiba que é um falso mestre. Saiba que não é digno de receber do dízimo. Eu já tenho aqui nesse canal uma playlist só sobre o dízimo, para você entender. Saiba que você não tem tempo a perder para ouvir essas fábulas que te deixam numa segurança carnal. E se você tem o desejo de abençoar esse ministério e
levar mensagem como essas avante, compartilhe. Vou deixar aqui a minha chave Pix, né, para vocês poderem abençoar esse ministério. Esse ministério tem projetos para o tempo do fim, para levar ainda mais mensagens como essas, para poder ter um maior alcance. Então, vou deixar aqui a minha chave Pix. E eu digo para vocês, estudem por si mesmos, que o Espírito do Senhor os instrua, né, que o Senhor Jesus te cubra com sua justiça, mas lembre-se, a justiça de Cristo não encobre pecado inconfessado e nem abandonado. Fiquem com Deus. Beijo, tchau, tchau. A pressa e o metal, um chamado só é celestial. Sai da cidade, do seu frenesim, busca um lugar onde a paz sem fim. Não é perda, é bênção que te alcança, nas colinas onde a alma descansa. Sozinho com Deus, sua vontade aprender, na sua imagem vais renascer. Contempla a obra, a mão do Criador, cada detalhe um traço de amor. Imperceptível a mudança vem, transformado para o sumo bem. Cristo está à porta, não podes esperar.